Paulo Gregório, do blog Quero Aprender a Pregar. Blog que tem tido uma repercussão positiva. Eu tenho percebido que até mesmo colegas pastores, colegas professores, palestrantes têm se inscrito nesse blog. Para mim é uma honra muito grande e também eu percebo a humildade de vocês que, mesmo sendo pregadores que já têm a prática da pregação, querem tirar algumas lições de proveito para aperfeiçoar o vosso ministério de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Eu quero dizer que mesmo para vocês sempre haverá algum conteúdo, algo a acrescentar. Nós todos temos pontos cegos, ou seja, vícios que nós adquirimos e não percebemos. E através dessas aulas eu acredito que vocês vão perceber alguns pontos cegos e vocês vão detectar vícios e vocês vão também adquirir material para que vocês aperfeiçoem o vosso ministério. Isso acontece comigo, por isso que periodicamente eu me vistorio para verificar se existem vícios, se eu estou saindo da prática, da técnica, da homilética. E eu sempre descubro alguma coisa e com isso eu vou me corrigindo. Eu vou estar mudando agora o posicionamento da aula, eu não vou aparecer, eu vou falar diretamente no computador, na tela, porque assim vou estar dando a oportunidade para que você visualize aquilo que estarei. Bem, estamos de volta agora na tela do meu computador e eu quero falar nesta lição, ou melhor, quero comentar, ampliar a lição número 1, quando nós falamos da aplicação dos filtros do relacionamento e do filtro da praticidade. Quero trazer mais 3 exemplos. Mas para nós lembrarmos, a aplicação do filtro do relacionamento consiste em nós tirarmos uma mensagem de um texto, nós olharmos para o texto, estudarmos um texto e já temos uma mensagem em cima daquele texto. E agora nós vamos fazer uma pergunta, tendo em vista o auditório, a audiência que nós vamos ter, nós temos que fazer 3 perguntas. A primeira, o que esta mensagem tem a ver com aqueles que estarão ouvindo-a? A segunda, como ela pode se relacionar com o dia a dia deles, com a realidade que vivem? E a terceira, qual o significado que essa mensagem terá para eles? O filtro da praticidade consiste em mais 3 perguntas. A primeira, o que os ouvintes devem fazer com esta mensagem? A segunda, qual a ação que eu pretendo que eles façam? E a terceira, o que irá acontecer na vida deles se agirem conforme eu lhes motivar? Eu já dei na lição um exemplo, que foi o exemplo número 1, e baseei em Malaquias capítulo 4, de 1 a 2. E eu quero trazer então o exemplo de número 2, que é baseado no texto de Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 14. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Nesse exemplo, eu estou pensando em pregar esta mensagem para irmãs do círculo de oração, ou seja, o departamento feminino da igreja, o departamento das senhoras. E essa igreja é uma igreja da classe média. As características da média deste auditório são o seguinte: ela é composta, na sua média, por mulheres adultas, mães, esposas, donas de casa, profissionais, que vivem dificuldades, dúvidas, medos, anseios, tais como filhos afastados, maridos descrentes, insegurança financeira, etc. Ora, eu tendo em vista esse tipo de audiência, eu vou aplicar então os 2 filtros. O primeiro filtro, o filtro do relacionamento, que consiste em 3 perguntas. A primeira, o que esta mensagem tem a ver com aquelas que estarão ouvindo-a, com estas irmãs, com aquelas mulheres que estarão ouvindo esta mensagem que eu estarei pregando? A minha resposta tem a ver com a expectativa de conversão dos filhos, esposo, dos irmãos, etc. Há muito tempo que ela está nessa expectativa,
Elas têm uma ansiedade pelo futuro dos filhos, estudos, casamento, etc. E elas têm dúvidas na oscilação do mercado de trabalho. São as preocupações de caráter financeiro. Provavelmente elas também trabalham e o seu esposo também trabalha e elas dividem as despesas e elas têm participação nessas despesas da casa. E por causa de tanta instabilidade no mercado, elas têm sempre no coração dúvidas. Então, o filtro do relacionamento me diz que a primeira pergunta, o que essa mensagem tem a ver com aquelas que estarão ouvindo, eu vou trabalhar em cima da expectativa e da ansiedade e das dúvidas que elas têm. A segunda pergunta, como esta mensagem pode se relacionar com o dia a dia delas, com a realidade que vivem? Eu penso e chego à seguinte conclusão. Eu vou relacionar a grande e agradável surpresa que tiveram Zacarias e Isabel, quando pensavam que jamais teriam um filho, com os sentimentos de dúvida, receio e ansiedade que essas irmãs estão experimentando. Observe que eu já tenho uma mensagem. Eu já estudei o texto e já recebi de Deus, adquiri uma mensagem. Agora eu vou relacionar essa mensagem que eu recebi com o meu auditório, com a minha audiência. Então eu vou relacionar a grande e agradável surpresa de Zacarias e Isabel com os sentimentos de dúvida, receio e ansiedade que estas irmãs estão experimentando. Terceira pergunta, qual o significado que essa mensagem terá para elas? Eu analiso e chego à conclusão. O significado que estarei dando para esta mensagem, para a vida delas, é que o mesmo Deus que surpreendeu Zacarias e Isabel com um presente inesperado, tirando-os da frustração e tristeza, pode fazer o mesmo na vida delas. Agora estarei aplicando o filtro da praticidade. Primeira pergunta do filtro da praticidade. O que estas irmãs devem fazer com esta mensagem? Quando elas me ouvirem, o que elas devem fazer? Eu analiso e chego à conclusão. Elas devem entender que a situação pesarosa que vivem pode ser mudada por Deus para uma situação de extrema alegria. A segunda pergunta, qual a ação que eu pretendo que elas façam, que elas tomem? Eu analiso e chego à seguinte conclusão. Elas devem, em primeiro lugar, eu dividi em subitens, crerem no Deus que as conhece e que tem poder para surpreendê-las com um presente e uma resposta que não esperavam. Segundo, elas devem se alegrar nesta esperança. Terceiro, elas devem se levantar para uma vida de trabalho construtivo, baseadas nessa expectativa de vitória. Então, a ação que eu quero que elas tomem são essas três. Crerem em Deus, alegrarem-se e se levantarem, se posicionarem. Não ficarem prostradas, não ficarem desanimadas, não ficarem apreensivas, mas se posicionarem. Aquilo que elas podem fazer, elas têm que fazer. A luta, porque elas estarão construindo a base para receberem esta vitória. E a terceira pergunta final do filtro da praticidade é: o que irá acontecer na vida delas se agirem conforme eu lhes motivar? Ou seja, se elas tomarem aquelas ações que eu falei, que eu já ensinei, o que irá acontecer? Eu tenho que colocar um objetivo prático para elas. Eu tenho que colocar para elas um resultado em relação àquela mensagem que eu estou pregando. E a resposta é: a promessa bíblica é: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com a tua vitória. Perceba que eu peguei o próprio texto bíblico e já coloquei aqui. A promessa bíblica, o que vai acontecer na vida dela se agirem conforme eu lhes motivar, haverá prazer e alegria, não somente para eles, para ela, para sua família, mas muitos também se alegrarão com a vitória que elas obterão. Ok? Vamos agora então para um terceiro exemplo, que é baseado em João, capítulo 5, versículos 7 e 8. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para quem eu vou pregar essa mensagem? Para jovens crentes de uma igreja na periferia, num bairro carente, num bairro pobre. As características da média desse auditório. Na sua média, são filhos de pais pobres, a vida restrita, limitada, sem dinheiro, o futuro incerto, que eles não têm o talento e a oportunidade do Neymar. O contexto em que vivem é um círculo vicioso de não conquista, de não alcançarem resultados, de não ter crescimento. Isso dos seus pais, quem sabe dos seus avós, da sua parentela em volta. Também eles estão rodeados com alcoolismo, drogas, criminalidade, gravidez na adolescência, etc. Então, tendo em vista este auditório, a mensagem que eu retirei já do texto, eu tenho que aplicar nesse auditório, então eu vou utilizar os dois filtros, o filtro do relacionamento e o filtro da praticidade. Filtro do relacionamento, a primeira pergunta: o que esta mensagem tem a ver com aqueles que estarão ouvindo-a? A minha resposta: eles veem seus vizinhos e até parentes presos a vícios e temem ceder às tentações. Desejam ter um futuro melhor, mas não têm condições financeiras para estudos e profissionalização. Eles não enxergam a saída dessa situação. Estão presos num círculo vicioso. Veja que eu estou relacionando com a mensagem que eu tirei, que aquele paralítico estava preso num círculo vicioso. Ele precisava ser curado. Para ser curado ele tinha que chegar antes dos outros nas águas, após o seu movimento, mas pela sua própria situação ele não conseguia. Sempre alguém estava à frente dele. Então eu estou relacionando esta situação de não enxergar a saída para também a vida desse meu auditório, desses adolescentes, desses jovens pobres. A segunda pergunta: como esta mensagem pode se relacionar com o dia a dia deles, com a realidade que vivem? Eu vou relacionar a visão daquele homem que só via uma única solução, mas que cada dia estava mais inalcançável, com a vida deles, que não enxergam como alcançar um futuro melhor. E a terceira pergunta: qual o significado que esta mensagem terá para eles? Eu estudo, analiso e chego à seguinte conclusão: o significado desta mensagem para eles é que, da mesma maneira que Jesus solucionou o problema que aquele homem achava insolúvel, de uma maneira que ele jamais imaginaria, assim o Senhor trará uma solução para a vida deles. Agora eu vou estar aplicando o filtro da praticidade. Primeira pergunta: o que os ouvintes devem fazer com esta mensagem? O que esses adolescentes devem tomar, uma ação, uma atitude? O que eles vão fazer com esta mensagem? A minha resposta: eles devem relacionar o círculo vicioso em que estava aquele homem com o círculo vicioso em que eles estão, sabendo que Deus pode trazer um elemento novo para esta equação, uma solução totalmente inesperada. Aqui entre nós, qual que é este elemento novo na situação daquele homem? É a própria presença de Jesus. Então, da mesma maneira que Jesus entrou pessoalmente naquele lugar e trouxe a cura para aquele homem, uma solução totalmente inesperada, Deus também pode fazer o mesmo na vida deles. Eles não estão enxergando a saída, mas não precisam enxergar, eles têm que apenas crer que Deus vai fazer uma saída, vai trazer uma solução que eles não sabem como, que eles não estão esperando. A segunda pergunta: qual a ação que eu pretendo que eles façam? Eu quero que, em primeiro lugar, eles compreendam que o Senhor tem poder para fazer algo totalmente novo na vida deles, mudando a vida deles para melhor, levando-os a um novo patamar de existência. Em segundo lugar, que eles abandonem a visão limitada que lhes desanimava e adquiram esta nova visão. Em terceiro lugar, que passem a viver nesta expectativa de aguardar o melhor de Deus para eles. E, portanto, eles devem lutar para alcançar isto, não se deixando influenciar pelo mal que lhes assedia. Eles devem, passar a viver em santificação e consagração para Deus. E, estejam atentos para as oportunidades que o Senhor colocará diante deles. Quero chamar uma atenção, aproveitando esse slide, para essa disposição. Item 2, um destaque. Esse item 2 ele tem subitens. Eu coloco entre parênteses 1, 2, 3. E esse item 3 ele também se subdivide. Então eu coloco em letras e mudo o alinhamento. Para que essa disposição? Se isto aqui fosse um esboço, e na verdade é um esboço da lição que eu estou apresentando para vocês, é uma forma de eu visualizar rapidamente e me localizar em que parte do esboço estou, para evitar que eu me perca no esboço.
Mas isso estarei falando com mais calma quando estiver falando sobre a preparação do esboço, ok? Então, a segunda pergunta, falta mais uma pergunta para a aplicação do filtro da praticidade. O que irá acontecer na vida deles se agirem conforme eu lhes motivar? A resposta é: eles serão surpreendidos quando o inesperado de Deus acontecer na vida deles, retirando todas estas limitações e ampliando o futuro deles como eles não imaginam. Amém? Você pode perceber que a aplicação dos filtros torna a mensagem bem relacionada com o tipo de auditório, o tipo de audiência que eu vou ter e praticável. Eles podem tomar essa mensagem, eles podem praticá-la, fazer uso dela no dia a dia deles. Então, este é o objetivo de se aplicar esses filtros, relacionar a mensagem com a vida deles e torná-la praticável, eles saberem o que pode ser feito com esta mensagem. Porque eu tenho visto muitos pregadores, eles não são bem-sucedidos porque eles não têm este relacionamento, a mensagem deles não se relaciona com as pessoas e também eles não apresentam o que fazer com esta mensagem. Eles pregam teoricamente. E quando a gente faz isso, prega teoricamente e não traz uma praticidade para a mensagem, nós estamos perdendo em muito a função de pregadores. Mas temos ainda o exemplo de número 4, que eu tomei como base o Salmo 65, versículos 9 a 13, que diz o seguinte: Tu visitas a terra e a refresca, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades, coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Para quem eu estarei pregando essa mensagem? Para uma reunião de obreiros, para homens maduros, para homens que estão trabalhando. A característica da média desta audiência é que são homens adultos, profissionais, atuantes nos diversos departamentos da igreja, são pais, são esposos. Os problemas comuns dessa audiência, eles precisam conciliar suas vidas particulares e profissionais com as exigências dos cargos que são responsáveis na execução das tarefas eclesiásticas que lhes cabem. O filtro do relacionamento consiste em 3 perguntas. Né? A primeira: o que esta mensagem tem a ver com aqueles que estarão ouvindo? Resposta: eles encontram dificuldades para cumprirem com suas obrigações eclesiásticas. Muitas vezes assumiram seus cargos com doces expectativas, mas agora percebe que esta tarefa é árdua, com muitas dificuldades e até mesmo resistência dos demais irmãos, e aqui entre nós, principalmente daqueles que estão debaixo do comando deles. A segunda pergunta: como esta mensagem pode se relacionar com o dia a dia deles, com a realidade que vivem? A resposta é: eu devo relacionar a atuação de Deus na natureza, que é o que trata o texto, através do ciclo do tempo de estio, que é seguido pelo tempo das chuvas, com o ministério deles, que enfrenta dias difíceis, mas que serão seguidos por um tempo de renovação e vida. Terceira pergunta: qual o significado que essa mensagem terá para eles? A resposta: que eles podem tirar os sentimentos de frustração e de decepção para um sentimento de alegria e esperança, pois este ciclo de esterilidade ministerial que eles estão passando agora será suplantado por um ciclo de grande colheita em seu ministério. Agora vamos para o filtro da praticidade. 3 perguntas. A primeira: o que os ouvintes devem fazer com esta mensagem? O que aqueles obreiros devem fazer com esta mensagem? Mesmo pregando para obreiros, eu tenho que relacionar com a vida deles e eu tenho que tornar a prática para eles. A resposta é a seguinte: compreender que a atual situação de esforços mal-sucedidos não é um fim, mas é parte de um processo de Deus no ministério deles. Parte aqui, significado de etapa, de uma etapa no processo de Deus, na vida, no ministério deles. Qual a ação que eu pretendo que eles façam, que eles tomem?
eu quero 3 ações. Primeira, que eles parem de se sentirem frustrados, porque estão acreditando que não tem chamada divina. Eu quero que eles se encham de esperança. Eu quero que eles não abandonem suas atividades, não entreguem seus cargos, porque eu quero que eles retornem com alegria, com alegre disposição às suas tarefas. E a terceira pergunta, aqui está 6, mas na verdade é número 3. O que irá acontecer na vida deles se agirem conforme eu lhes motivar? A resposta: eles exultarão quando vivenciarem os resultados positivos de seus esforços na obra de Deus. Creio que deu para perceber como que eu relacionei a mensagem que eu tirei desse texto com a vida deles. E eu finalizo o que vai acontecer se eles tomarem a decisão, se eles tomarem a atitude de estarem confiantes na certeza que haverá uma mudança na situação de esterilidade que estão vivendo, porque como Deus cuida da terra, Deus a refresca, ou seja, a renova. Depois de um tempo de estio, de falta de chuva, o Senhor manda a chuva. Aqui, ó, o rio de Deus está cheio de água. Fala aqui das torrentes, fala aqui das cheias, né? E é muito útil para o campo. E eles vão ter essa colheita. Os campos se vestem de rebanhos, os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. É por isso que eu digo, o que irá acontecer? O que irá acontecer na vida deles se agirem conforme eu lhes motivar? Eles exultarão quando vivenciarem, quando enxergarem, quando viverem os resultados positivos de seus esforços na obra de Deus. Ok? Creio que com esses mais três exemplos que eu tenho dado, tenho ajudado vocês como se aplica os filtros do relacionamento e da praticidade. Olha, eu quero ter interatividade com vocês. É ruim um canal em que eu estou apenas falando, que estou com poucas respostas. Já tenho tido algumas respostas, mas eu quero mais. Eu quero que você que esteja acompanhando as lições, que vai estar recebendo essa videoaula também, eu quero que você pratique. Nós só aprendemos praticando. Então não deixe de colocar em prática essas lições. Como? Faça exercícios. Aplique esses 2 filtros do relacionamento e da praticidade para vários textos e para audiências diferentes. Como eu coloquei aqui textos e imaginei uma audiência, você também imagina audiências diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, e você aplique os filtros, e você vai perceber que para uma mesma mensagem, para um mesmo texto bíblico, você tem o esboço, a pregação será diferente, porque você está visando relacionar a palavra com a sua audiência, e que eles tenham uma atitude, que eles possam entender o que podem fazer, o que devem fazer com esta mensagem. E quando você fizer esses exercícios, poste pelo menos o resultado de um desses. Pega um desses exercícios que você estará fazendo e coloque um desses no blog. Ali há espaço para comentário, você coloca ali o teu, se identifica, claro, e você vai estar colocando o resultado, né, do teu exercício. Você não precisa fazer tão destrinchado, né, detalhado como eu fiz, mas você aplique diretamente, né? Você coloque o texto e coloque as suas respostas, né, de cada pergunta, de cada filtro. E eu vou estar analisando e eu vou estar corrigindo, se for o caso, e vou estar comentando, para que assim você possa estar assimilando com perfeição estas aulas que eu estou te passando. Eu te aguardo lá. Não deixe de comparecer no blog, não deixe de comparecer também no grupo, né, no grupo do Facebook. E eu quero que você participe, eu quero que você comente, eu quero que você curta, né? Eu preciso que você curta o Facebook, o grupo lá, e eu quero que você divulgue. Eu sei que você conhece outros irmãos e irmãs que têm interesse em aprender, em desenvolver, em aperfeiçoar-se na homilética. Então divulgue. O nosso link é esse, né? O endereço do nosso blog, né? www.queroaprenderapregar.blogspot.com.br. Se Deus quiser, logo eu vou estar tirando esse blogspot, vou estar tendo um domínio, né? Vou estar registrando esse domínio, então vai ser mais fácil, será apenas queroaprenderaapregar.com.br.
E atenção, eu só mandei uma lição para vocês. E esta videoaula ainda é na primeira lição. E na verdade, eu vou estar dando continuidade a essa lição, que são 4 elementos que deve ter a pregação para ser compreensível, para ser praticável, para ser memorável. Eu só falei até agora de 2 elementos e eu quero falar do primeiro elemento. Lembre-se que eu pulei. Eu pulei a sequência. Eu quero falar agora sobre o filtro do foco. Para quê? Eu quero te ensinar a preparar mensagens com uma única ideia central, ok? É isso aí. Nosso blog está à sua disposição. Te espero lá. Até mais.